Olá pessoal, bem-vindo a mais um Tira Dúvida. Dessa vez a gente vai falar sobre a função milis e como a gente pode resolver uma dúvida de um dos alunos do nosso curso de Introdução à Engenharia com Arduino. E a dúvida é a seguinte: como ficaria se usássemos a função milis para o exemplo do semáforo, que há duas velocidades diferentes? É possível usar a função milis? O exemplo do semáforo que o aluno se refere é esta imagem que vocês estão vendo aqui, que é de uma atividade proposta, e nesse exemplo, abrindo o código aqui agora, esse aqui é um possível código para o exemplo, nós temos 3 LEDs, cada LED com seu devido resistor, e esses 3 LEDs são controlados pelos pinos 11, 12 e 13 do Arduino Uno, e a ideia é simplesmente acender cada LED individualmente, como se fosse a sequência de um semáforo. Então, o primeiro pino verde é o 13, ele fica aceso por 500 milissegundos, depois apaga, acende o amarelo, depois apaga, acende o vermelho, apaga e depois volta para o verde. Isso fica se repetindo de acordo com os delays que são colocados aqui para controlar o tempo de cada LED, né? O tempo que fica aceso e apagado. A grande questão é que quando você usa delays encadeados da forma que a gente está fazendo aqui, a próxima linha, por exemplo, nesse ponto, só vai ser executada depois que a soma de todos os delays, todos os tempos do delay, ele se passar. Então aqui a gente tem 1.500 mais 1.500, 3.000 mais 1.500, 4.500, 5.500 milissegundos. Ou seja, essa linha, se a gente colocar qualquer coisa aqui, ela só vai ser executada depois de 5 segundos e meio. E dependendo da situação, dependendo do seu propósito, isso pode ser um problema, porque vai retardar a execução do código. Para esse exemplo isolado, não tem realmente um problema para o propósito dessa atividade. Mas como a gente resolve? A gente pode resolver utilizando a função milis, que é a pergunta do aluno. Deixa eu trazer aqui, eu vou colocar aqui Eu vou fazer uma atualização, isso aqui é uma cópia do projeto, então eu vou apagar já isso aqui e vou definir algumas coisas inicialmente. Por exemplo, aqui a gente está utilizando o número dos pinos. Eu vou colocar defines aqui para verde, que é o 13. Define amarelo é o 12. Define vermelho é o 11. E aqui nós vamos utilizar essas constantes no lugar de cada pino. Pronto, a saída está configurada como deveria. Para usar o milis, se você já conheceu o milis aqui no curso, você vai saber que o milis ele entrega quantos milissegundos se passou desde que o programa foi iniciado. Então, eu posso ter uma variável aqui para armazenar esse tempo e, posteriormente, a gente vai fazer o uso dessa variável para controlar isso aqui que a gente deseja. E aí, essa variável ela vai ser a gente vai nomear. Ela é uma variável numérica, uma long ou unsigned long. Eu vou colocar só long aqui. Um número inteiro, longo. Eu vou chamar de tempo anterior. Ele vai começar exatamente com o valor da milis, que é a função que a gente vai trabalhar aqui. Então, com a milis, a gente consegue, por exemplo, aqui, colocar um condicional, utilizar o tempo anterior também e verificar se milis menos o tempo anterior maior do que o tempo de intervalo que a gente deseja, a gente pode colocar aqui a ação que queremos fazer a cada 1 segundo. Digital write. Vou piscar um LED aqui só para vocês verem. Então, piscar o LED verde. O valor eu posso botar high ou low, 1 ou 0, mas eu vou inverter o valor. Então, eu vou colocar aqui a leitura do pino. Digital read do mesmo pino e vou negar o valor, ele vai ficar invertendo aqui. Então a negação está aqui, ele vai inverter. Se for 0 passa a ser 1, se for 1 passa a ser 0. E a Digital Write aceita no lugar do low e high tranquilamente valores 0 e 1. Antes de executar isso aqui, a gente precisa redefinir o valor do tempo anterior para milis novamente. Para poder, na próxima vez que a gente fizer a diferença, poder esperar novamente 1000. Vamos simular. Então temos ali o nosso LED piscando, normal como um delay faria. A grande diferença é que se eu quiser controlar dois LEDs separados aqui, eu posso criar uma outra variável, por exemplo, tempo anterior 2. A gente vai voltar para o semáforo, mas eu quero mostrar esse exemplo antes. Tempo anterior 2. E aí eu vou copiar e colar isso aqui, vou colocar tempo anterior 2 nos dois lugares aqui e vou usar o LED vermelho agora para piscar.
Só que eu quero que um pisque mais rápido que o outro, o que com delay a gente não consegue fazer basicamente. Então esse vai piscar em 100 milissegundos e esse aqui vai piscar a cada 1000 milissegundos. Vamos ver como é que fica essa diferença. Então nós temos ali o LED vermelho piscando muito rápido, o LED verde piscando a cada 1 segundo. Com isso você vê a possibilidade com milhas, né? Basta ter as duas variáveis de controle ou utilizar outra estratégia para isso, mas existe sim a possibilidade de controlar mais de um LED ou mais de um dispositivo com milhas utilizando variáveis diferentes. Vou parar, vou voltar para o nosso foco principal, que é fazer o semáforo funcionar. Então eu vou apagar essa parte do código aqui e vou apagar esta parte do código aqui. Bom, a miris a gente vai utilizar dessa forma com o tempo anterior, só que para fazer o semáforo eu posso utilizar uma outra variável de controle, que vai ser o intervalo. Então temos aqui um int intervalo. O intervalo vai começar com 500. E eu vou colocar uma outra variável de controle também, inteira, chamada estado atual, que vai ser 0. Bom, para que eu vou utilizar essas variáveis? Vou deixar comentado aqui para vocês entenderem. O intervalo vai ser utilizado... Intervalo, corrigindo o nome aqui. O intervalo vai ser utilizado aqui no lugar desse 1000. Então a gente vai poder variar qual é o intervalo. E o estado atual, ela vai receber valores diferentes ao longo do programa. Basicamente, cada LED tem 2 estados possíveis. Então, o verde pode estar aceso ou apagado, o amarelo também e o vermelho também. Então, são 6 estados para 3 LEDs. E esses estados eu resolvi colocar em números. E a partir desses números a gente vai avaliar se cada LED tem que acender ou apagar. Então, vou definir essa sequência num número incremental, de 0 até 5. Verde ligado vai ser o 0. Verde desligado vai ser 1. E aí eu vou variando aqui para cada cor. Vamos lá. Amarelo. Amarelo também aqui. E agora 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e aqui é vermelho. Essa é a regra que eu estou definindo. Então o estado atual pode assumir esses valores aqui e cada valor vai representar um dos estados de um dos LEDs. Nosso tempo anterior, né, ainda tem que receber o valor do milis aqui, como tínhamos feito antes. E agora vamos começar a fazer as avaliações. Vamos utilizar ifs para verificar cada estado. Vou manter o código mais simples que eu puder. Então, se o estado atual for 0, o que é que tem que acontecer? O LED verde tem que acender. Então, digital right, verde, high. Depois que ele acender, eu vou mudar o valor das outras variáveis. Então, o estado atual passa a ser o valor do próximo estado, para que na próxima rodada do loop ele troque o estado ou o LED que está sendo controlado. Então ele vai para 1. Ele está começando em 0. O próximo estado é 1. O LED está verde, já está aceso, agora ele vai para apagado. E o intervalo que eu desejo aqui, para a próxima avaliação, vai ser 1000. Agora nós vamos fazer isso de forma semelhante para os outros estados possíveis. Então, else if, se o estado atual for igual a 1, então teremos algo bem similar a isso aqui, né? Vai ser o LED verde novamente, só que ele vai apagar por 1 segundo também, aceso por 1 segundo, apagado por 1 segundo. E aqui, próximo estado, agora é o amarelo. No próximo, né? Aqui fica verde, o próximo estado é o 2, que é o amarelo. E eu posso copiar e colar esse else if e ir replicando ele. Então, o estado atual vai para 2 agora, vai verificar, né? Se o estado atual é 2. Então, se for 2, é o amarelo que tem que ir para high. E o estado atual vai para 3. E o intervalo vai para 500, que eu quero um tempo menor. Ele vai ficar aceso por um tempo menor. Vou copiar e colar isso aqui também. Então, agora vem para 3 aqui. E a gente desliga. Também 500 milissegundos. Agora, próximo else if. Estado atual vai para 4. E o vermelho entra em cena, aceso. Mudando o estado para 4. Na verdade, aqui é 4 e aqui é 5. O vermelho
Acendeu. Vou deixar aqui por 1500 agora. Vai ficar aceso por 1,5 segundo. E para fechar o ciclo, se o estado for 5, o vermelho vai para low. A gente vai esperar 500 aqui. E o estado atual tem que voltar para atender o verde. Tem que acender de novo. Então o 0 fica nesse ponto. Então, com isso aqui, a gente deve ter uma possibilidade de controle utilizando uma única variável, mas controlando todos os LEDs de acordo com um estado, né, que controla aí todas as possibilidades. Vamos simular isso aqui? Temos aí o funcionamento. A gente pode mudar os tempos, não tem problema. Vou deixar o verde aceso por 2 segundos. 2 segundos de verde. 1000 no amarelo. 1500 no vermelho. Só a parte acesa, né? Então perceba que isso é totalmente possível. Claro que a gente tem um código um pouco repetitivo aqui, a gente poderia trocar, por exemplo, cada bloco desse aqui por uma função, mas eu não estou pensando aqui nessa aula em fazer o código mais enxuto, só quero mostrar a possibilidade de uso do Milis para esse caso. Então espero que você tenha gostado, qualquer dúvida, manda para mim, até a próxima.